meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque Ele me concede a graça de poder chegar até você mais uma vez para trazer uma palavra de paz, de esperança, de acalento. Eu quero profetizar vida para o teu coração nesta hora. Nestes dias de tanto choro, Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O próprio Jesus chorou em dias difíceis, em momentos em que ele se deparou. Certa vez, bem próximo e antes da sua morte, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar-te como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Jesus também chorou diante de situação triste, chorou diante da rejeição do povo. Jesus também se compadeceu. E nesta hora eu quero falar de um profeta do Antigo Testamento que chorava por conta da situação de um povo. Um profeta que ficou conhecido como um profeta chorão. Você já deve saber muito bem quem é. Sim, Jeremias. E eu quero ler a palavra do Senhor com você em Lamentações, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21 em diante. Abra sua Bíblia e leia comigo. Lamentações 3, 21 em diante. Diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Aleluia. Jeremias vive um dos períodos mais cruéis, mais dolorosos da história do povo de Deus. Levantado como profeta, ele então leva a mensagem de Deus ao povo de Judá, dizendo que era preciso um arrependimento genuíno, era preciso que eles se voltassem a Deus, porque senão o juízo viria. Era preciso que eles largassem a idolatria, as práticas que desagradavam ao Pai. Era preciso que eles voltassem os seus corações para Deus, que largassem a imoralidade, que largassem a mentira, que largassem tudo aquilo que os distanciavam do Pai. Mas Judá rejeitou a mensagem do profeta e preferiu se deleitar e mergulhar nos seus pecados, nas suas convicções. E os profetas naquela época estavam corrompidos, profetizando acerca de si mesmo, das coisas que eles mesmos queriam profetizar. Enfim, a situação era desoladora. A situação moral de Judá era muito triste, até que vem Babilônia e invade Judá e leva cativo o primeiro grupo de pessoas e depois um segundo, até que na terceira tomada foi totalmente devastador, onde o templo de Salomão, aquele templo tão lindo, suntuoso, vem a ruínas, cai, onde os muros são derrubados, onde as mulheres são forçadas, as crianças pisadas, os idosos maltratados. Enfim, foi um cenário de muita dor, de muita vergonha. E levados para viver os 70 anos
do cativeiro babilônico. Jeremias foi levantado, assim como tantos outros profetas, para alertar, mas a desobediência, o desejo de cumprir o querer da sua carne falou mais alto. Então eles vivem esse período do cativeiro. Mas Jeremias, ele não estava ali só para levar a mensagem, mas Jeremias também estava sofrendo com a situação. Jeremias sentiu a dor do povo na pele. Jeremias chorava, sofria ao ver a nação, o povo de Deus daquele jeito. E Jeremias então escreve Lamentações mergulhado no seu choro. São 5 capítulos, são 5 poemas de lamento, onde Jeremias mostra toda a dor da sua alma, onde ele se abre, se rasga, mostrando todos os sentimentos contidos nele diante daquela situação. Todos os sentimentos de pesar, de dor, de tristeza que estão nele. E ele então começa a escrever Lamentações. E o que me chama a atenção, que são 5 capítulos de lamento, mas no capítulo 3, mais explicitamente nesse verso 21, Jeremias reage. E ele diz: eu quero trazer à memória, ou seja, em meio ao caos, há uma possibilidade. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode mudar, não o cenário visível, mas pode mudar o cenário da minha alma, da minha mente, para que posteriormente este cenário visível venha a ser mudado. Jeremias então diz: eu quero trazer à memória. A decisão do profeta foi de trazer à sua memória aquilo que podia dar esperança. O verso 22 diz que as misericórdias do Senhor. Então ele se lembra que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Que embora o povo tivesse vivendo aquele cativeiro, Deus estava agindo, Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus queria restaurar aquele povo, restaurar a moral do povo, fazendo-os voltar para Ele, para Deus. Quero trazer a memória. Memória é aquilo que nós temos, onde nós guardamos, armazenamos tudo aquilo que nós vivenciamos, vimos ou ouvimos. E há 3 tipos de memória. A memória imediata, operacional, que tem a ver com os momentos da nossa vida. Tem a memória a curto prazo, que tem a ver com a realidade da vida e pode se guardar por alguns mais horas ou minutos. E existe a memória a longo prazo, que tem a ver com a história da nossa vida, que pode se guardar por longos meses, anos e décadas. É claro que Jeremias está falando de uma memória a longo prazo, algo que ele sabia que era concreto, que podia mudar o cenário da sua alma, que podia fazê-lo sustentar-se até que aquela situação se resolvesse. E Jeremias fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que tem vindo à sua memória nesses dias de choro, de lamento, diante desse cenário de desolação que nós estamos vivendo? Tanto no individual, cada um tem as suas lutas em casa, com o marido, com o filho, do emprego, e toda essa luta coletiva que estamos vivendo em meio a uma pandemia, a um caos. O que tem estado na sua memória? Eu quero te desafiar a trazer para a sua memória aquilo que pode te dar esperança. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz que Jesus é a nossa esperança. Então eu te convido a colocar Jesus
como a sua esperança. Por que Jesus? Porque Ele está no controle de tudo. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque é o Filho de Deus. Porque Ele venceu a morte. Jesus, porque Ele cura. Jesus, porque Ele liberta. Jesus, porque Ele transforma cenário. Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, porque Ele pode salvar. Jesus, porque Ele pode nos garantir a vida eterna. Muitos têm colocado a sua esperança na política. Muitos têm colocado a sua esperança no acordo de paz que a ONU fez ou fará. Muitos têm colocado a sua esperança na religião, na família, no dinheiro, no emprego, na saúde, em tantas coisas, mas a família pode nos abandonar, o emprego a gente pode perder, a saúde também, quem é que nos garante isso? Os amigos podem virar as costas, mas Jesus não. Jesus está conosco na alegria, na tristeza. Jesus está conosco nos altos dos montes verdejantes, mas também nos vales sombrios. Jesus está conosco quando todos nos viram as costas. Jesus está conosco quando temos dinheiro, algo de valor, ou quando não temos nada. Jesus é o nosso amigo. Aleluia, ainda que todos nos abandonem, Ele está conosco. Muitos, ou quase tudo isso que eu falei, fica até o leito da morte, mas Jesus não. Ele nos leva e Ele nos garante dias de que as nossas lágrimas serão enxugadas. Ele nos garante um céu de glória. Jerusalém foi destruída, o trono de Jerusalém foi destruído, mas quando Jeremias fala que quero trazer a memória, porque ele sabe, ele entendeu que o trono de Deus não foi destruído. Entenda isso. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Esperança do nosso passado, porque Ele nos restaurou e nos perdoou dos nossos pecados. Esperança do nosso presente, que Ele nos levanta e nos coloca de pé com as suas misericórdias. E esperança futura, porque Ele nos garante a vida eterna. Eu te desafio a ter Jesus como a sua esperança. Eu te desafio a aceitá-lo no seu coração. Tenha Ele como a esperança. Só Ele pode mudar o cenário. Só Ele pode mudar esta situação. Eu creio nele. Ele é a minha esperança. E eu quero dizer-te que Ele seja também a sua esperança. Ore comigo nesta hora. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Jesus, que a nossa esperança, que a minha e a de todos que ouvirem esse vídeo, seja o Senhor. Tu és, Senhor, a nossa esperança de hoje e sempre. Pai, fica conosco, nos levanta, Senhor. Traga à nossa memória, Senhor, as Tuas misericórdias infinitas, porque Tu és, Senhor, a nossa esperança. Te louvamos por tudo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.